Proposta 1322, Evangelho escrito por João, no capítulo 20, versículo de 19 a 23. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois dessas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos, presentes aqui na igreja matriz de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros internautas que agora, através do Facebook da Paróquia de Redutaba, também do site e da web rádio, estão acompanhando conosco esta Santa Missa. Queridos irmãos, hoje a Igreja conclui o ciclo pascal, que foi precedido por 40 dias preparatórios, que nós chamamos de Quaresma. 40 dias de preparação para essa maior festa da Igreja, que é a festa da Páscoa. Esse ciclo pascal, ele encerra-se hoje com a festa de Pentecostes, de forma que no próximo domingo nós reiniciaremos o tempo comum, celebrando a festa da Santíssima Trindade. Queridos irmãos, hoje é a festa da Igreja. É muito importante nós entendermos que a Igreja, ela é um projeto de Deus, que a Igreja, ela é divina. A Igreja, ela tem um fundador. Jesus, ao encontrar-se e ao chamar Pedro, já havia feito a promessa de que ele é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Após a ressurreição, Jesus, no encontro com Pedro, ele fez 3 perguntas que relembra as 3 negações de Pedro a Cristo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Apacenta os meus cordeiros. Então nós percebemos aí que a missão petrina é uma missão de ser o chefe visível e o pastor visível da Igreja de Cristo. O Papa é o sucessor de Pedro,
De Pedro veio Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio. Há uma sucessão ininterrupta apostólica até os fins dos tempos, de forma que Pedro hoje é o Papa Francisco. Foi exatamente naquela colina onde está construído o Vaticano que o primeiro pastor da igreja, o Papa, o primeiro líder espiritual, ele foi martirizado, crucificado de cabeça para baixo. Hoje é a festa da igreja. E por que hoje é a festa da igreja? Porque a igreja, ela nasceu em Pentecostes, no dia de Pentecostes. A festa de Pentecostes era uma festa muito antiga na comunidade judaica. Era celebrada 50 dias após a Páscoa e era chamada a festa da colheita. As primícias ali eles ofereciam a Deus e aí fazia a festa 50 dias após a Páscoa. Pentecostes quer dizer 50 dias após Páscoa, o judeu celebrava a festa de Pentecostes, que é a festa da colheita. É o nascimento da igreja, e é importante nós lembrarmos alguns fatores. Estavam em Jerusalém vários peregrinos provenientes de diversas línguas, partos, elamitas, da Mesopotâmia, como diz os Atos dos Apóstolos no capítulo 2. Ali no cenáculo, os apóstolos, com aquela que já é plena do Espírito Santo. Qual é o papel do Espírito Santo na vida de Maria? É o esposo de Maria, porque foi o Espírito Santo que a fecundou. José, não temas em receber Maria, pois o que acontece nela é obra do Espírito Santo. Ave, ó cheia de graças, o Senhor é contigo. Essa palavra no grego, cheia de graças, quer dizer, kekaritomene. A expressão kekaritomene é uma expressão muito mais cheia, ela é plena da graça de Deus, ela é transbordante da graça de Deus, e essa graça é o Espírito de Deus. Então nós dizemos que no dia de Pentecostes, onde a igreja ali nasce, Maria está com os apóstolos, aguardando a promessa feita pelo Cristo, de que a igreja não ficaria órfã, ele enviaria o Paráclito, o Espírito Santo da verdade. E ali, como a igreja nasce em Pentecostes e Maria está no cenáculo com os apóstolos, ela é Mater Ecclesiae, a mãe da igreja. Como é importante essa figura no meio dos apóstolos. Os apóstolos, de fato, reconhecem Maria como uma figura importantíssima na história da salvação e também, de fato, na história da igreja. Ela é a mãe da igreja, a Mater Ecclesiae. Por isso, queridos irmãos, quando Jesus na cruz estava ali, antes de dar o seu último suspiro, vendo o discípulo João, ele diz para João em relação a Maria: eis aí a tua mãe. Então, a igreja, ela não é órfã em todos os sentidos.
Ela não é órfã porque a cabeça, no domingo passado, subiu aos céus ao toque da trombeta. A cabeça subiu para estar conosco de uma forma mais universalizada. A igreja não é órfã porque ela tem uma mãe, Maria. Ela não é órfã porque a igreja tem o Espírito Santo, o que conduz, o que guia. E chegado o dia de Pentecostes, o Espírito Santo desceu sob forma de línguas de fogo sobre os apóstolos, e ali eles começaram a rezar em línguas, conforme o relato de Atos no capítulo 2. Mas o importante é notarmos que a festa de Pentecostes é a festa da unidade, porque o Espírito Santo, ele nunca divide, o Espírito Santo, ele nunca separa, o Espírito Santo, ele nunca espalha, ao contrário, onde está o Espírito Santo, a unidade. Como nós havíamos acentuado, recordando a primeira leitura, ali em Jerusalém, no dia da festa da colheita de Pentecostes, 50 dias após a Páscoa, tinha peregrinos provenientes de outros países, que não falavam o aramaico, não entendiam a língua aramaica. E quando Pedro, de fato, começou a pregar, aconteceu um milagre extraordinário. Todos eles compreendiam o que Pedro falava. Então, nós percebemos que Pentecostes é o contrário de Babel. Lá em Gênesis, os homens construíram uma torre, e a finalidade é que a torre chegasse aos céus. E Deus confundiu as línguas, de forma que nenhum deles se entendiam entre si. Então, Babel significa confusão, dispersão. Pentecostes significa unidade, algo que congrega. Pedro falava em aramaico, mas os peregrinos que não entendiam a língua, que falavam outras línguas próprias do seu país, compreendiam a linguagem de Pedro. Então, que belo saber que Pentecostes é a festa da unidade, do nascimento da igreja, a festa da unidade, a realização da promessa de Deus, porque em Joel capítulo 3, Deus promete que iria derramar sobre toda a carne humana o seu Espírito Santo. O Espírito Santo era um dom reservado no Antigo Testamento somente ao patriarca e aos profetas. O povo não tinha participação no Espírito Santo, mas na nova aliança, esse Espírito Santo é derramado sobre todo ser vivo, de forma que pelo batismo nós somos de fato cheios do Espírito, porque é infundido em nossa alma a graça do Espírito Santo. Qual a importância do Espírito Santo para a igreja? Agostinho de Hipona, ele nos responde: assim como a alma é para o corpo, assim é o Espírito para a igreja. Sem o Espírito Santo não existe profetismo, sem o Espírito Santo não existe ministérios, sem o Espírito Santo não existe pastorais, sem o Espírito Santo não existiria a própria igreja. É Ele o Consolador, o doador dos dons, que com seus dons
anima os profetas, os homens e as mulheres de todas as épocas. É o Espírito Santo que unge os missionários, que atualiza a presença de Cristo, que glorifica o Cristo na igreja, que leva você, como diz Paulo na segunda leitura, a chamar Jesus de Senhor. Quando um missionário, ele tem intimidade com o Espírito Santo, quando um ministro da palavra é ungido pelo Espírito, ele fala na autoridade de Cristo, porque o Espírito Santo, como diz Jesus, falará por vós. É Ele que santifica a espécie do pão e do vinho, tornando-as para a igreja o corpo e o sangue de Cristo. Ele que de fato santifica-nos pelos sacramentos. É o Espírito Santo que conduz a barca petrina, a barca de Pedro. Por isso, o Espírito é essencial para a igreja. O Espírito é indispensável para a igreja. Sem ele não existe vida interior. Sem ele não existe o entendimento, não existe a fortaleza, não existe a ciência, o temor de Deus. É o Paráclito, e nós vivemos na era do Espírito Santo. Ele que cumulou a igreja primitiva com os seus dons, mais uma vez ele renova na face da terra os carismas, os dons. O Papa João 23, quando foi convocar o Concílio Vaticano II, ele orou e disse, pedindo que se renove na face da terra aquele prodígio que houve no dia de Pentecostes, que se renove na igreja aquele prodígio. Veja como é importante. É o Espírito Santo que dá coragem a Pedro, um homem que negou 3 vezes o Cristo, dá coragem para dar testemunho do ressuscitado. Se para os judeus a festa de Pentecostes é a festa da colheita, das primícias, os primeiros frutos, Pentecostes é uma bela colheita espiritual. No Atos dos Apóstolos, na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 se converteram. Veja que grande colheita espiritual aconteceu no dia de Pentecostes. Se é a festa da colheita, das primícias, dos primeiros frutos, aqui há uma colheita de almas para o Cristo. E esse Espírito continua constantemente suscitando na igreja carismas, congregações, como eu disse, ministérios, inspirando os pastores, dando vida nova a essa igreja. E no ano do laicato, que é uma inspiração também do Espírito, realizada pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a igreja se alegra com a colheita de leigos que se empenham na evangelização, que vive o Pentecostes, que vive de fato a dinâmica de Pentecostes. Qual é a dinâmica de Pentecostes? É uma igreja viva, atuante, evangelizadora, uma igreja onde o número de fiéis cresce consideravelmente, uma igreja engajada, uma igreja empenhada, uma igreja viva.
Hoje, no dia de Pentecostes, nós vamos instituir mais 2 novas ministras da palavra. Como é importante esse dia para a igreja, porque nós percebemos que o Espírito continua agindo, não obstante toda onda contrária que nós vivenciamos no deserto da fé. O Espírito continua suscitando homens e mulheres que, com os carismas, continuam a missão evangelizadora. Que esse dia alegre o coração da igreja, que é você, que sou eu, que somos cada um de nós. Que o Espírito Santo, ele nos encha com os seus dons, nos planifique da graça de Deus. Como Maria foi cumulada do Espírito Santo, também a igreja possa ser cumulada desse Espírito Santo, cuja a palavra no hebraico é ruá. Ruá quer dizer o sopro divino. Veja bem, no Evangelho, Jesus aparecendo aos apóstolos, ele oferece um dom do Espírito Santo, que é a paz, o shalom do Pai, a paz. Onde está o Espírito, não existe divisão. Divisão existe em Babel, que é confusão. Onde existe o Espírito, existe não a uniformidade, mas a unidade. Isso é importante. E o Espírito Santo aqui, através do ressuscitado, dar à igreja um sacramento. O pecado daqueles que vocês perdoarem serão perdoados. O pecado daqueles que vocês não perdoarem não serão perdoados. Veja que a lei do perdão é para todos. Jesus, quando fala do perdão e nos ensina a orar ao Pai Nosso, ele diz: perdoai os nossos pecados, como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E aqui em João, ele diz: aqueles a quem vocês não perdoarem, não serão perdoados. Então, isto é um sacramento, instituído pelo ressuscitado, dom do Espírito Santo. Então, como é importante pertencer à igreja pentecostal. Eu sou um crente pentecostal. Por que eu sou um crente pentecostal? Porque a minha igreja nasceu em Pentecostes, no dia de Pentecostes. E por que eu sou um crente? Porque eu creio no Cristo, eu creio na igreja, eu creio nos sacramentos, eu creio na Eucaristia. Isso me faz crente. Eu acredito naquilo que Jesus instituiu. Eu acredito numa igreja que nasceu em Pentecostes há mais de 2000 anos atrás e está em pé, porque é conduzida pelo Espírito Santo, não obstante a fraqueza e as debilidades dos seus consagrados. Mas a igreja está viva, isso é fundamental.